Olá, gente, boa noite. Boa noite à família de Deus, aos irmãos que têm acompanhado conosco essa aula que tem sido, para muitas pessoas que entram em contato conosco, um bálsamo de entendimento. Arte do relacionamento, chegamos à 10ª aula. E eu conto com você, cada dia mais, para alcançar o coração, a mente de outras pessoas, de outras famílias, naquilo que nós estamos estudando. Na última aula que nós tivemos com vocês, a 9ª aula, nós falamos sobre a comunicação dentro do relacionamento. E agora nós vamos abordar um ponto muito importante da comunicação. Na apostila, que eu tenho dito para vocês que foi uma apostila escrita para orientar obreiros e conselheiros a lidar com pessoas que possam chegar na igreja local, nós usamos uma colocação que conselheiros ou um bom conselheiro tem que ter a arte de ouvir. No campo da comunicação, no momento que nós trocamos relacionamento, nos comunicamos, como estudamos em aula passada de várias formas, nós temos aquele que fala e temos aquele que ouve. Hoje, nesta aula, nós queremos falar da arte da comunicação, a capacidade de ouvir, que é, e nós vamos observar à luz da Bíblia, extremamente importante para um relacionamento saudável e de alto nível. Eu convido a você, rapidamente, você que já pegou o link e compartilhou para alguém aí, eu tenho certeza disso, você que não esquece, tenho certeza de colocar o like, você tem acompanhado conosco esse trabalho, eu peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Provérbios. Lembra que todo o tempo nós temos estudado a arte do relacionamento, nós temos pego as escrituras como base de qualquer afirmação, com o intuito de mostrar que essas escrituras têm capacidade de nos orientar a um relacionamento de alto nível e extremamente saudável. Bom, Provérbios capítulo 17 é o capítulo que nós vamos ler e nós vamos observar 2 versículos extremamente importantes, do qual o Espírito de Sabedoria, por boca de Salomão, nos faz conhecer um princípio importante, que a Escritura diz que aquele que de fato é sábio se comporta desta forma. Percebe-se o que vai se dizer a respeito do ato e o efeito de ouvir. Vamos lá? O texto no capítulo de Provérbios 17, se você abriu aí, acompanhe comigo, por favor, verso 27 e 28. Vou ler na Bíblia atualizada, ela diz assim: quem retém as palavras, ou seja, fala pouco, possui o conhecimento. O sereno, o tranquilo, o calmo de espírito é homem de inteligência. Agora o verso 28. Até o estulto, em algumas traduções, até o tolo, quando ele se cala, ele para de falar e passa a ouvir, é tido por sábio. E o que cerra os lábios por entendido. Vou ler novamente, porque é imprescindível que isso caia dentro do teu coração. Verso 28. Até o estulto, o ignorante, o tolo, quando se cala, evita de falar, é tido por sábio. E o que cerra os lábios por entendido. Esses 2 versículos são extremamente valiosos como expressão de orientação a mim e você na arte do relacionamento. Os textos estão deixando de forma clara que o espírito de sabedoria exalta, coloca para cima, dá como positivo e correto aquele indivíduo ou indivídua, ou mulher ou homem, que queira parar para ouvir, reter os seus lábios, falar pouco e ouvir mais. Isso é tão real que outro texto que nós separamos na apostila e também, aí nós daqui a pouco vamos trabalhar com o slide, está em Tiago. E esse talvez seja a base aqui fundamental do nosso raciocínio dentro do que acabamos de ler agora há pouco. Em Tiago, capítulo de número 1, verso 19, diz-nos o seguinte, por favor, Tiago 1,19. Olha aí o que fala. Achou aí? Tiago 1,19? Vamos lá, ó. Saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que o apóstolo pelo Espírito Santo está nos revelando? Que toda pessoa dentro do relacionamento, utilizando os veículos de comunicação, quando ele para ouvir, ele é tido por sábio, inteligente,
uma pessoa de alto padrão de conhecimento. Então, nós temos que, dentro da arte do relacionamento, mediante a orientação dada pelo Espírito Santo na Bíblia, ser mais aquele que ouve, absorve, percebe, e aí então, depois que ouvirmos, passamos então a falar a respeito de qualquer que seja a situação. Amém? Tá claro? Então vamos hoje entender algo. Dentro do propósito do relacionamento feito com qualquer pessoa. Enquanto eu falo, alguém ouve. Enquanto alguém fala, eu ouço. Dentro desse relacionamento de comunicação, aquele que no caso é passivo, para ouvir, é tido na Bíblia como sábio, inteligente. A ponto de dizer que até o ignorante ou tolo, quando ele resolve parar para ouvir e falar menos, ele é tido como inteligente, como sábio na sua escolha. Então é importante pontuar isso. Nós que estamos estudando sobre a arte do relacionamento, não podemos esquecer. Segundo a orientação do Espírito Santo, nós temos que estar pronto para ouvir. Temos que ser tardio, demorar para se irar. Demorar para falar, mas para ouvir, temos que estar extremamente aptos para isso. Isso é tão real que após o capítulo 1 de Tiago, o apóstolo continua orientando a igreja por meio das cartas, no caso, carta de Tiago enviada às igrejas de um modo geral. E aí há um capítulo extremamente conhecido por aqueles que leem a Bíblia com constância, porque existem alguns capítulos na Bíblia que são marcantes. Existe Hebreus 11, que é o capítulo que fala da fé. Existe o Salmo 119, que é o capítulo que fala da palavra, da sua importância, do verbo. E nós temos o capítulo 3 de Tiago, que nos fala algo que nós devemos levar em conta para justamente entender que o indivíduo que para ouvir no relacionamento, por meio de comunicação, ele é tido como alguém que começa na frente, é alguém que começa com uma capacidade muito mais saudável, equilibrada e proveitosa. Vamos ler Tiago capítulo 3 para que você possa entender. O apóstolo, tomado pelo Espírito Santo, ele vai enviar uma orientação à igreja, a mim e a você, dizendo: meus irmãos, verso 1, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, escute bem, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Verso 3, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Presta bem atenção nessa comparação, fantástica. 4, ele diz, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme que fica embaixo do navio, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. 7, pois toda espécie de feras, de aves ou de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, mortífero. 9, com ela, a língua, bendizemos o Senhor, dizendo, aleluia, bendito seja o teu nome. Também com ela, amaldiçoamos os homens, falando mal deles, feitos à semelhança de Deus. 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada, olha lá, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Verso 13, quem entre vós é sábio e entendido? Quem entre vós é sábio e entendido? Guarde isso. Mostre em mansidão, mostre com a capacidade de ouvir e guardar a língua.
Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder as suas obras. Verso 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. 16. Pois onde há inveja, sentimento de facção, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois ela é pacífica e indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial sem fingimento. 18. Ora, é em paz, mantendo relacionamentos saudáveis, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que leva um apóstolo a escrever um capítulo inteiro sobre a língua? Ele diz que é um pequeno órgão do corpo, mas ele afirma, e é verdade, que por causa da língua mal controlada, todo o corpo padece. Ele faz comparações espetaculares para nos fazer entender que nós temos que estar pronto a ouvir tardio em falar. Ele chega ao ponto de fazer a comparação de que um leme, em comparação a um navio imenso, ele fica sempre atrás do navio e esse leme ele dá a direção para onde o navio vai. E ele é pequeno em comparação ao navio, mas ele controla o navio. E Paulo está dizendo, da mesma forma, nós temos todo o corpo, mas é a língua, a fala, que vai descrever, manifestar o que está no coração. Quando Jesus foi interpelado por religiosos da época, dizendo, seus discípulos comem por lavar as mãos. Jesus disse para eles, olha, não é o que entra que contamina, e sim o que sai, porque do coração dos homens sai a perversidade, os homicídios, o ódio, a raiva. E como é que esse mau comportamento sai? Pela língua. E Tiago disse, com essa língua e boca, abençoamos e louvamos o Senhor. Com essa mesma língua, amaldiçoamos os homens, que são imagem e semelhança, quando a Bíblia diz, amará o teu próximo como a ti mesmo. Note que a orientação da questão envolvendo a língua está falando de relacionamento. Ele está dizendo que quando nós somos capazes de refrear a língua, nós comandamos o corpo inteiro. Porque a língua, uma vez travada dentro do seu exercício de fala, ela vai fazer com que nós venhamos a padecer muito menos em relação àquilo que, dentro do descontrole, os nossos lábios falam. Ninguém daria um tempo tão grande para falar sobre um capítulo inteiro se não houvesse importância. Então eu volto, na área de comunicação, sempre vai haver quem fala e vai haver quem ouve. Até agora, temos visto que o Espírito Santo declara que quem ouve tem que estar sempre pronto para isso. Ele tem que ser tardio em irar-se e até tardio em falar, porque das muitas palavras, do muito falar, certamente vêm os tropeços e vêm os comportamentos inadequados. É disso que Tiago está comentando e colocando. E nós que estamos estudando sobre relacionamento, não podemos fechar os olhos que o relacionamento entre você, filho, e pai e mãe, entre pai, mãe e filho, entre marido e esposa, entre amigo do trabalho, amiga do trabalho, irmão da igreja, passa pelo processo da fala e da audição. Então nós temos que ter um dom do Espírito Santo extremamente nobre para que nós possamos ser bem-sucedidos. Chama-se domínio próprio. A arte e a capacidade de dominar as ações para que nós não venhamos a ser culpados pelos nossos lábios. A própria Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação, que com a boca se sai água doce e salgada. E o apóstolo diz, não deve ser assim. E nós precisamos entender que no relacionamento e na comunicação, quem para ouvir é tido por sábio. Aquele que para ouvir é tido por inteligente, capaz. Portanto, se você quer se especializar no relacionamento e quer ser bem-sucedido, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. É muito importante. Eu queria pegar o texto de Provérbios que eu separei na Bíblia King James, primeiro texto que eu li com você, e eu queria ler pela importância da interpretação dada nesse texto da King James. Provérbio 17, verso 27 e 28 diz assim: quem realmente detém o conhecimento, olha que legal,
é comedido no falar, comedido, segura a língua. E quem possui entendimento demonstra alma tranquila, é uma pessoa sossegada. 28. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada. Olha que tradução interessante, conservar sua boca fechada. E se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. E se dominar a língua, o que Tiago falou, domina todo o corpo. Tradução da King James para dar luz e entendimento, magnífico. Fica claro nesta aula que na comunicação fica dois lados da história, quem fala e quem ouve quem fala, e quem aos olhos do Espírito Santo será mais inteligente nesse relacionamento de falar e ouvir. Isso mesmo, se acertou, se disse ouvir. Portanto, se é desta forma, na apostila, se nós estivéssemos estudando de forma presencial, nós estaríamos na página 16. E o título que haveríamos de trabalhar é o Conselheiro e a Arte de Ouvir. Aí eu coloco um parágrafo que eu queria ler para você que diz assim: a maioria de nós prefere falar a ouvir. Nas Santas Escrituras se diz, entenda isto, meus irmãos amados, nós lemos hoje, deixe todo homem ser rápido para ouvir, um ouvinte pronto. Reduz a velocidade para falar, reduz a velocidade em levar a ofensa e se pôr bravo. Essa tradução é a Bíblia amplificada. Vou ler de novo, que é uma tradução espetacular. Entenda isto, meus irmãos amados. Deixe todo homem de ser rápido, olha só, deixe todo homem ser rápido para ouvir. Rápido para ouvir, pronto para ouvir. Um ouvinte pronto. Reduz a velocidade para falar. Reduz a velocidade em levar a ofensa e se pôr bravo. Que tradução magnífica. Eu coloquei um parágrafo que eu queria compartilhar com você, porque se você estivesse acompanhando comigo com a apostila, você estaria lendo isso. Eu coloquei assim: não ser ouvido é geralmente a raiz da maioria dos problemas de comunicação. Algumas vezes, coisas ou causa apenas aborrecimento ou irritação. Repito, não ser ouvido é geralmente a raiz da maioria dos problemas de comunicação. Algumas vezes, causa apenas aborrecimento ou irritação. Porém, quando alguém está falando de algo importante, tentando resolver um problema ou procurando o apoio emocional, a falta de atenção pode provocar resultados desastrosos. Temos que aprender a ouvir os outros, tanto para ajudar como para ser ajudado. Uma boa conversa pode nos trazer informações valiosas para entendermos que tipo de ser humano está diante de nós. Temos que gerar confiança no relacionamento. Precisamos permitir que o indivíduo no qual estamos nos relacionando perceba nosso interesse, envolvimento na conversa. Não podemos interromper a comunhão sendo maus ouvintes. E aí eu queria, antes de ir para o slide, ler esse texto de Provérbios com você. Provérbio 18, verso 13. Provérbio 18, verso 13. Diz assim. Provérbio 18, verso 13. Responder antes de ouvir. Responder antes de ouvir. Dar uma opinião antes de ouvir. Decretar um pensamento antes de ouvir. É estultícia e vergonha. É estupideza. Ter uma postura no relacionamento de dar uma resposta direta, uma opinião direta, sem parar para ouvir, está dizendo o Espírito de Sabedoria, é comportamento de gente tola, estúpida, ignorante. Algumas vezes acontecem algumas coisas curiosas na igreja local. Geralmente uma pessoa leva às vezes um convidado, alguém que ele quer fazer o bem, às vezes nos cultos da semana. E nos cultos, o próprio culto ele tem uma programação, ele tem um projeto de execução. O culto ele é direcionado para o coletivo e não para a individualidade. Então você tem os louvores, a adoração, a pregação. Então você não dá, naquele momento que você traz um convidado, de olhar para o convidado e saber quem ele é e resolver os problemas dele. Geralmente, quando ele vem ali, direcionado por alguém que convidou, receber uma oração no fim do culto, eu geralmente pergunto, tem algum pedido específico, alguma direção? Geralmente a pessoa diz, não, eu vim porque ele falou para você orar por mim. E muitas das vezes essa pessoa, ela é orada e depois fala assim, mas eu queria,
se o senhor pudesse me ajudar aqui. Aí eu geralmente digo o seguinte: é possível, se você assim desejar, que a gente marque num dia que não é culto, para eu sentar e conversar com você aqui na igreja? Um horário fora do culto, que nós possamos sentar. É lógico que para mim dá mais trabalho. Seria muito mais fácil eu simplesmente dizer para ele: tá bom, põe a mão aqui, vamos orar, você vai embora e está resolvido, entre aspas. Mas quando eu me disponho a parar para ouvir a pessoa, meu único objetivo é querer saber, parando para ouvir, quem ele é. De onde ele veio, que família ele foi projetado, que tipo de visão religiosa ele tem, se ele é casado, se não é, se já frequentou uma igreja por muito tempo ou não, porque toda essa observância, quando eu paro para ouvir ele falar, vai me dar uma visão clara de quem ele é. Inclusive, se você perceber, pessoas que trabalham na área médica, um bom profissional, quando você vai até o local que ele faz atendimento, falando que está sentindo uma dor, um desconforto no corpo, ele não sai te medicando e dando qualquer coisa. A postura que ele adota é de relacionar-se com você fazendo perguntas. E quando ele deseja ter informações que você não pode dar, ele pede exames mais específicos. E só depois que ele olha tudo isso, é que ele então, no relacionamento com você, ele vai indicar e orientar o que você deve fazer. Percebeu que nesse período todo o médico ele é mais ouvinte do que falante? Ele ouve você, aonde está a dor, de que forma é, quando começou, e aí depois ele faz exame de sangue, faz outros exames, e então ele vai dar um veredito. Por isso é dito, pronto para ouvir, tardio no falar. Então percebe, e eu faço questão de fazer novamente a leitura desse texto que eu pedi, Provérbios capítulo 18, verso 13, porque ele diz assim: responder antes de ouvir, dar uma opinião antes de ouvir, é estultícia, é vergonha, é uma coisa estúpida. Então, se você na arte do relacionamento quer usar a comunicação, evidentemente para falar com alguém, ou dialogar com alguém, ou parar para tentar colaborar ou ajudar em meio a uma dificuldade ou um problema que apareceu, você precisa aprender a arte de ouvir. Se você não se dispor a ouvir, você terá grande dificuldade de encontrar a solução. Você vai ter grande dificuldade de compreender de fato o que está assolando aquela pessoa e qual o problema que de fato ela tem. Você vai olhar de forma superficial, você vai avaliar segundo o que seus olhos veem. Você não vai parar para ouvir tudo, examinar desde o seu nascimento, observar toda a sua criação familiar, olhar se ele foi criado por pai e mãe ou somente por mãe. Tudo isso faz diferença para entender melhor a pessoa que está se relacionando com você no ato e no efeito de comunicar-se. Ok? Feito essa ressalva e feito você compreender o que nós estamos tentando mostrar, estamos tentando enfatizar para você como é importante o ato e o efeito de ouvir. Voltando novamente aqui na apostila, eu queria fazer mais uma leitura e você pudesse me ouvir, porque se eu tivesse com você numa sala de aula, eu faria questão de que isso aqui fosse lido em conjunto com você. Você não tem a apostila aí, mas você pode ouvir. Eu digo assim: ouvir requer de quem o faz interesse, tempo e boa pitada de boa vontade. Por isso não dá para se relacionar com alguém olhando para o relógio. Se você quer ser um bom, aqui é conselheiro, mas se você quer ser um bom relacionador com pessoas, um mediador adequado, alguém que ajuda pessoas, na casa do Senhor, por exemplo, deve esquecer o relógio. Olhe, nunca cometa o erro de estar ouvindo alguém e constantemente olhe para o relógio. Além de ser algo grosseiro, dará a entender que a pessoa que fala está sendo cansativa e pesada. Certamente tal pessoa te verá como alguém desinteressado ou desinteressada, com respeito ao seu problema pessoal, e se fechará para o relacionamento futuro. Após ouvir com atenção, fale do assunto ouvido, dividindo as respostas de acordo com as perguntas ou situações retratadas. Bom, isso é que eu quero que você entenda. Pegou? Então, se você quer usar a comunicação, entenda, tenha paciência. Seja uma pessoa apta para ouvir. Ao longo do tempo, eu posso afirmar, lidando com muitas pessoas, há quem diga, eu faço atendimento às vezes de 5, 6 horas. E algumas pessoas dizem assim: para que esse tempo todo? Como é que você conhece uma pessoa
que viveu 25 anos, 30 anos, sem você ter nenhum entendimento de quem ela é, em apenas 30 minutos ou 25 minutos. No nosso relacionamento entre pastor e ovelha, eu vou ouvi-la, eu vou falar, eu vou separar tudo o que ela comentou em partes para mostrar para ela quantas áreas têm problemas e por isso ela está passando por isso, quantas áreas precisam ser investigadas, trabalhadas e, por que não dizer, libertas, para que ela possa alcançar o que ela deseja, uma vida de paz e tranquilidade. Se eu não fizer o papel de ouvir, se eu não fizer o papel de gastar tempo, eu certamente conhecerei essa pessoa muito pouco e darei direções equivocadas e respostas completamente longe do que deveria ser feito. Entenda, cada pessoa é diferente, tem uma digital diferente, foi formada de forma diferente. Até pessoas que são gêmeas, elas são diferentes. Portanto, não dá para aplicar no relacionamento com pessoas a mesma coisa com todo mundo, porque as pessoas não são iguais. Por isso, dentro da arte do relacionamento e da comunicação, precisa gastar-se tempo, precisa ter boa vontade. Quando essas coisas são feitas com regularidade, as pessoas quererão abrir-se, quererão falar, quererão mostrar aquilo que tem de maior dificuldade. Ok? Tá entendendo? Tá compreendendo? Bom, feito essa observância, nós vamos, como sempre, trabalhar com você ali usando os slides, porque aqui na apostila, por exemplo, nós não vamos comentar, porque nós estamos tentando fazer você usar o que é correto, mas nós também temos coisas dentro do processo de ouvir e falar que não deveriam ser cometidas. Por exemplo, a gente coloca aqui na apostila comportamentos gerados, ou melhor, comportamentos geradores de conflitos e interrupções na comunicação. Os maus ouvintes, lembra que tem que dar tempo para ouvir? Os maus ouvintes apresentam um perfil comportamental o qual muitas vezes torna-se a causa dos conflitos e dificuldade de comunicação, chegando mesmo a interrompê-la, provocando a quebra do relacionamento, ressaltando os comportamentos abaixo. Aí nós colocamos interrompe, valendo-se de provocações, ironias, ofensas e zombarias. Interrompe a comunicação porque são seletivos, só ouvem os elogios ou só as críticas. São desatentos e distraem-se com facilidade, mostrando que não querem ouvir. Usam o silêncio ou a linguagem corporal negativa, balançando a cabeça ou qualquer coisa semelhante. São impacientes, tensos e irritados. Esse tipo de comportamento demonstra que você não quer ouvir a pessoa. E é por isso que muitos casais vão parar na delegacia. É por isso que muitos casais vão parar no fórum para se separar. Porque simplesmente não quer se ouvir. Não quer se ter o trabalho de sentar e procurar onde estão os problemas e solucionar cada um deles. Geralmente, aquele que está ouvindo a lamúria, a reclamação da esposa, trata com ironia, ri, tá bom, tá, sei, tá, você é isso. Esse é um ato de quem não quer ouvir. E aí, por causa disso, o amor que levou você ao altar vai esfriando, esfriando, e o que resta, infelizmente, é o afastamento. Por quê? Porque você não quis ouvir. Você não quis parar para tentar entender por que o outro lado está tão triste, por que o outro lado está tão chateado e magoado. O que o outro lado tem de tão complicado que vocês estão em pé de guerra? Porque você acha que só o que você fala é o certo, quando na verdade você teria que ouvir tudo o que o seu cônjuge tem para dizer, a fim de poder procurar juntos melhorar o relacionamento. Fica a dica e fica a situação, ok? Então, quem tem impaciência, quem não gosta de ouvir, vai ter sérios problemas de comunicação e o relacionamento não se fará útil e saudável. Bom, vamos lá para olhar mais uma vez a tela aí do nosso computador. Aqui para mim é tela do computador, né? Na verdade, para você aí é a sua televisão, o seu smartphone. Nós colocamos aí. Ouvir é um grande desafio. Concorda comigo? O desafio de vivenciar uma abertura interior. Você vai vivenciar alguém colocar para fora tudo que ela tem escondido dentro dela quando você está disposto a ouvir. O impulso de ir em direção ao outro, de aceitar o outro. Ouvir é um ato de sabedoria, como nós lemos e vimos. É cultivar a difícil arte da empatia. O que é empatia, pastor? Estar pronto para sentir pelaquela pessoa,
estar junto àquela pessoa, viver intensamente com aquela pessoa. Empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. É basicamente ser o sacerdote, é basicamente ser o intercessor. Quem ouve está disposto, inclusive é a função do sacerdote. Aí nós colocamos o texto que lemos anteriormente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1, verso 19. Então, entende? É um desafio. Ouvir é um grande desafio dentro do propósito e do projeto da comunicação na arte do relacionamento. Eu e você precisamos colocar no coração definitivamente a ideia de que você precisa, por favor, restaurar a tua forma de ver as coisas. Você precisa ouvir mais seu filho, você precisa ouvir mais seus pais, você precisa ouvir mais sua esposa, você precisa ouvir mais seu esposo, você precisa ouvir mais a ovelha, você precisa ouvir mais seu pastor. Ouvir é sabedoria. Porque quando você toma como medida dar a resposta sem ouvir, você ignora todo um processo. E a possibilidade de você errar na sua avaliação e decisão é muito grande. Então, nós temos aí algo a procurar, a execução. Se a língua nos faz tropeçar, o ouvido nos faz manter-se na posição de sabedoria e de inteligência quando estamos dispostos a ouvir. Se você tiver empatia por alguém, se você realmente se sente conduído por uma pessoa, você vai parar para ouvir. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Ele ouviu a mulher pega em adultério. Ele ouviu a lamúria do cego. Ele ouviu a tristeza do leproso. Ele ouviu as multidões que estavam sendo angustiadas pelo Império Romano com fome e com grandes impostos a serem pagos. Ele ouviu o gemido, ele ouviu o clamor, ele ouviu aquele que estava doente, enfermo, e toda vez que ele ouvia, ele procurava criar soluções e ele tomava por empatia o ato e o efeito de ajudar. É aprender quem é aquela pessoa, o que ela vivenciou e passou, se envolver com isso e procurar ajudar. E tudo passa pelo ato de ouvir. Ok? Vamos voltar para o slide que eu separei alguns textos interessantes de Provérbios, dentre tantos outros que nós temos lido, para que você possa entender como tudo que nós estamos falando tem um poder fantástico. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. Essa é uma tradução da King James. Seu gênio é o seu temperamento. Então podia botar, sábio é o homem que consegue controlar seu temperamento. E sua grandeza está em ser generoso, perdoador com quem o ofende. Olha que coisa legal. O homem sábio é o homem que consegue controlar o seu temperamento, controlar sua língua, porque com a língua você vai botar para fora o seu temperamento. Imagina se você consegue controlar sua língua e não manda uma pessoa para o inferno, não amaldiçoa com a sua boca, não xinga, não se irrita, não blasfema, não amaldiçoa. Você consegue controlar seu temperamento. Você é um homem sábio, consegue controlar a língua. Você vai refrear o corpo inteiro. Como um navio que é guiado, né, pelo timoneiro, com um pequeno leme. Quando você é um homem que consegue dominar o ímpeto do teu gênio, da tua explosão e consegue fazer com que a sua boca não venha jorrar o que é mal, você consegue ser sábio e esse ato teu grandioso mostrará que você é generoso, que você não amaldiçoou, que você não criticou, você pelo contrário perdoou aquele que te ofendeu. O texto diz mais aqui embaixo. Ouve o conselho que eu estou te dando. Recebe a correção para mudar. De fato, eu estou falando muito e ouvindo pouco. Para que no fim sejas sábio. Provérbio 19, verso 20. O que desvia os ouvidos de ouvir, o que simplesmente não quer aprender a ouvir no ato e efeito de relacionamento na comunicação, o Senhor diz, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a oração será abominável. Por que será? Porque se ele não quer ouvir os parâmetros celestiais, se ele não quer ouvir a constituição do céu, se ele não quer ouvir a lei, a Torá, o ensino, como é que ele vai se dirigir a Deus de forma correta? Porque ele não vai conhecer Deus, porque ele não se relaciona. Então, quando ele vai orar, até a sua oração é abominável.
porque ele vai orar fora do padrão estabelecido por Deus, ele não vai orar em linha com as promessas, porque ele simplesmente não está pronto a ouvir o que Deus tem para dizer para ele na sua Torá, nas suas instruções, na sua lei. Entende que tudo passa por ouvir? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amará o teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Esse é o grande mandamento. Ouvir. Ninguém vai obedecer aquilo que não ouviu. Ninguém vai praticar aquilo que não ouviu. Inclusive, Paulo declarou uma palavra fantástica com respeito à salvação e à pregação das boas novas. Ele disse, como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Primeiro ato que o indivíduo, ao ouvir a palavra da salvação, ouvir, é que vai levá-lo a compreender o que está sendo falado e então aceitar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele não parar para ouvir, além de ele ser um tolo, um ignorante, ele não vai permitir-se aprender, compreender, entender, de maneira que ele passa a ter um claro entendimento de quem é a pessoa que ele se relaciona. Se tratando de Deus, quanto mais você lê a palavra, mais você vai conhecer seu caráter. Quanto mais você estudar as Escrituras, mais você vai entender a sua forma de doutrina, de ensino, seus estatutos e mandamentos. E a possibilidade que você tem de ter um relacionamento profundo com ele será enorme e intenso. Quanto mais você rejeitar o ensino bíblico, quanto mais você fugir da escola bíblica, quanto mais você esconder-se de estudar e ler a palavra, mais chance você tem de tomar decisões erradas, desconhecer quem é o Eterno, não conhecer seus princípios e cometer diversos erros porque você não quer ouvir. Ok? Feito essa reflexão, voltemos para o slide. Esses 3 textos foram colocados. Bom, nesse ato de comunicação e de relacionamento, nós temos tipos de comunicação. Mas como é que é, pastor? Tipo? Mas como é que é isso? Vamos lá. Há vários tipos de comunicação humana entre pessoas, seres humanos. Cada um deles tem suas expressões e forças peculiares. Nós temos a primeira, intrapessoal. Intrapessoal, o que é isso? É a comunicação da pessoa consigo mesma e com seu ambiente físico, psíquico, cultural e espiritual. É o diálogo da pessoa com seu coração, com a sua mente, com a sua consciência, com o seu próprio espírito. A comunicação intrapessoal é importante, pois só através deles a pessoa chega a uma consciência crítica e a uma revisão do dia. Entende o que é a comunicação intrapessoal? É quando o Senhor, por Paulo, disse assim, na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O que é examinar a si mesmo? É intra. Será que eu estou em condição de ir à mesa do Senhor e tomar um pão que não tem fermento? Tomar do cálice do seu sangue? Será que eu estou vivendo de uma forma correta ou eu, ao longo do mês, cometi coisas que me impedem de ir à mesa? É a avaliação interna. É a consciência de si próprio, daquilo que você precisa alterar e mudar. Esse relacionamento entre você e você, intrapessoal, ele precisa existir todo dia, quando se trata de eu e você sermos servos de Deus, quando se trata de termos o relacionamento, até mesmo com pessoas, porque às vezes nós temos um problema, uma discussão, uma desavença, antes de querer mudar a pessoa, olha para dentro de você e diz, será que eu não fui longe demais? Será que eu não aumentei o tom de voz e deu a impressão que eu estava irritado? Será que talvez eu não falei mais do que devia? Isso é uma análise que nós fazemos intrapessoal. Essa é uma característica no processo de comunicação. Primeiro, olhamos para dentro de nós. Eu vou perguntar uma coisa a você. Você tem feito isso nos relacionamentos? Quando você tem uma demanda com a esposa ou com o marido, quando você tem uma demanda com os filhos, quando você tem uma demanda com um colega de trabalho, você é capaz de, muitas das vezes, na sua visão pessoal, quieto na sua, você fazer uma visão intrapessoal, olhar para dentro e dizer, poxa, eu acho que eu fui longe demais, eu acho que não era para ser feito isso. Porque quando a gente faz isso, nós somos capazes de chegar e dizer assim, olha fulano, me perdoa, eu acho que me excedi. Olha fulano, me desculpa, eu coloquei o tom errado.
Pessoas que agem pedindo desculpa e perdão são pessoas que primeiro fizeram um processo de comunicação interna, intrapessoal, e por isso chegaram à conclusão de que devem pedir desculpa, devem pedir perdão. Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão ou se desculpar são pessoas que não olham para dentro de si. Consegue ver o argueiro no olho do irmão, mas nunca vê a trave no seu. É gente que vê defeito em todo mundo, menos em si próprio. Deve melhorar um pouco esse conceito. Lembra? Nós sejamos tardios no falar, tardios no irá, mas devemos ser velozes para ouvir. Então ouça o que você no seu interior tem para dizer para você mesmo. Ok? Vamos voltar para lá? Essa é a primeira característica, intrapessoal. Mas nós temos também a outra, interpessoal. Como é que é isso? É a conversa e o diálogo que pode ser face a face ou à distância, por carta, telefone, e-mail, redes sociais, verbal, falada, né, pelo WhatsApp ou escrita, ou não verbal, gestos, desenhos, sons ou até o silêncio. Essa questão interpessoal é a que nós começamos a falar desde o início do nosso estudo, que nós mantemos diariamente com diversas pessoas, ok? Então é um tipo de comunicação. A primeira, intrapessoal, a segunda, interpessoal, é a conversa e o diálogo que pode ser face a face, e aí nós temos que ter a arte de fazer um trabalho bem feito. Mas nós temos também uma terceira característica, é o tipo de comunicação que envolve várias pessoas, é grupal. Essa área, ela é fantástica para ter problemas e desavenças, porque você reúne um monte de gente que foi criado de forma diferente, lugar diferente, por pessoas diferentes, tem uma cultura diferente, escolaridade diferente, é tanta diferença, eles estão tudo envolvidos num grupo. É a comunicação que acontece, por exemplo, em um encontro ou reunião, onde todos os presentes participam do diálogo, sendo emissores e receptores, sendo ouvintes e falantes, sendo falantes e ouvintes. Então essa área grupal, ela é trabalhosa. Eu posso te afirmar, até por experiência esse tempo todo como pastor de igreja, 22 anos, de que as maiores barreiras a serem vencidas dentro de uma igreja é justamente o processo grupal. Esse ato de se comunicar em grupo, ele tem a capacidade de externar, ou seja, colocar para fora tudo que as pessoas dos grupos são. Um é mais falante, outro é mais quieto, um é mais introspectivo, outro é mais aberto, outro fala, outro não fala, outro se irrita, outro é mais calado. E esse grupo de pessoas precisam se relacionar através de comunicação. E muitas das vezes as comunicações mal feitas, vêm os maus entendidos, vêm as errôneas interpretações, vêm as falhas cometidas constantes por interpretações equivocadas, por falta de um procedimento de ouvir aquela pessoa. Porque aquela pessoa que chegou no seu grupo, onde você está, vou usar o termo aqui na igreja, né? O grupo de louvor, o grupo do evangelismo, o grupo do teatro, essas pessoas não foram criadas como você foi criado. Imagina, por exemplo, num grupo de 10 pessoas, 4 delas não tiveram um pai como referência. Foram criados pela tia ou pela mãe somente. Mas o outro grupo teve pai e mãe. Aquela pessoa do grupo, os outros 3 que faltaram, foram criados num lugar com muita necessidade. Eles foram pessoas que viveram numa sociedade onde ali estavam e viviam com muita carência de roupa, de material, de comida e alimento. Mas outras pessoas do grupo sempre tiveram o que comer. Você acha que essas pessoas, ao interagir uma com a outra, elas serão perfeitas no relacionamento? Lógico que não. Elas têm marcas, elas têm formações totalmente diferentes. A única forma que esse grupo tem de dar certo é se todos esses 10 estão dispostos a largar sua preferência, a largar sua forma de pensar, a largar sua formação e começar a andar de acordo com as Escrituras. A Escritura é o ponto de convergência. A palavra de Deus é o único veículo que nos une. Porque quando nós entramos num grupo, há quem goste do azul, há quem goste do amarelo, há quem tem preferência pelo roxo ou pelo verde. Mas quando alguém, lendo as Escrituras, o grupo inteiro percebe que o que Deus escolheu é o branco e todos largam sua preferência e abraçam o branco, no branco há unidade. Eu repito, no branco há unidade. Portanto, um desafio enorme existe nos grupos, porque eles são grupos que, na sua grande parte, são de pessoas diferentes, formados em lugares diferentes, com condições diferentes, escolaridade diferente. Por isso que é uma tarefa enorme, tremenda, ser um pastor de uma igreja. Porque a Bíblia ensina que nós temos uma só fé,
um só batismo, um só Senhor, um só Deus que opera tudo em todos. É o dever do pastor fazer com que todos pensem igual. Agora, olha que tarefa extremamente tremenda é essa. Por isso que um pastor sábio, ele vai ouvir, para ele poder ver cada ovelha como ela é, para tentar olhar cada área aonde ela pode ser colocada ou não colocada, aonde ela pode render ou não render. Por quê? Porque a formação dela demonstrará até onde ela pode ir. Se aquela ovelha tem defeito ou deficiência e ela está disposta a mudar e crescer, ela vai ser muito útil. Mas se ela é uma pessoa ou uma ovelha que se irrita com facilidade, tem dificuldade em ouvir, acha-se dona da verdade, pavio curto, tudo aquilo que nós estudamos, nós teremos muito mais trabalho com essa pessoa. Porque essa pessoa simplesmente, ela veio com defeito de fábrica. Amém? Então, entenda esse processo. Voltamos para o slide, porque o tempo passa muito rápido. Já temos aí quase 45 minutos. Bom, se há tipo de comunicação, como nós colocamos, e a comunicação comunitária, como seria isso? É o tipo de comunicação que mantém vivo os laços de união e a participação das pessoas em projetos comuns e cria consciência comunitária. A comunidade, essa palavra é muito utilizada nos dias de hoje. Grupo de pessoas que vivem numa mesma região e que comungam dos mesmos ideais. Por ser maior que um grupo, exige formas de comunicação tais como jornal, rádio, comunitário, atualmente através até da internet. Então, a comunicação comunitária é que tem vários grupos dentro do mesmo espaço. Então, você precisa usar um linguajar que atinja todos esses grupos. E aí você pode ter grupos, né, de pessoas, vamos usar aqui termos muito comuns, de pessoas brancas, negras, pessoas que de idade mais avançada, senhores de idade, idosos, grupos e comunidade mais jovens. E aí, qual o ideal dentro desse projeto? É fazer todos esses grupos juntos dentro de uma comunidade, respirarem a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo ideal. É custoso? Também muito custoso. Mas eu repito, a única forma de fazer grupos viverem em comunicação comunitária é ter um projeto a partir das escrituras que fundamentem a orientação do céu, assim todos falaremos a mesma língua. Vou dar um exemplo. É comum, independente da igreja, se ela é batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, não importa. Uma coisa a gente concorda, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então todos esses grupos, dentro dessa visão, têm uma visão igual. Outra coisa importante, todas essas igrejas têm um período de louvor, onde a gente canta e louva ao Senhor. É algo que os grupos são diferentes, mas como comunidade nós participamos do mesmo projeto e ideias. Entendeu o que é a comunicação comunitária? Ok? Essa também é extremamente trabalhosa a ser feita. Você vê, nós temos aqui a igreja local, no bairro da Engenhoca, em Niterói, e nós temos não só a nossa igreja, tem outras igrejas. E alguns pastores aí, que a gente conhece, está tentando unir todos os pastores, que são grupos diferentes, né? Embora sejam a mesma fé, para serem uma comunidade, com um projeto. E o pastor que está à frente disso sabe o quanto difícil é. Convida-se, orienta-se, direciona, mas às vezes a pessoa briga porque alguém está com bigode, outro está sem bigode, a outra está com barba, está sem barba, um usa menoral, outro não usa, um batiza por aspersão, por imersão, ou seja, as pessoas se subdividem, usa de questionamento, de atrito, de confusão, porque elas não conseguem olhar o projeto maior, que é o reino dos céus. Ela olha apenas o seu projeto. E aí então, como ela está tardia em ouvir, não quer ouvir, ela vai andar segundo seus próprios pensamentos e ideias, sem querer andar no projeto comunitário, ou seja, com os mesmos ideais, pensamentos, ok? Vamos voltar para lá, mais uma linha de comunicação, a comunicação social. Essa aí, então, hoje é mais falada do que tudo que se pode imaginar. Bom, a comunicação social é o acréscimo do adjetivo social, a palavra comunicação indica que o processo de comunicação se realiza por meio de veículos como televisão, rádio, cinema, imprensa, meio de comunicação de massa. Nesse tipo de comunicação no mundo atual, há uma certa ruptura entre o emissor e o receptor. O emissor normalmente é uma empresa ou organismo e o receptor é o público, heterogêneo e anônimo. Estudar características e dimensões peculiares é a comunicação social. Ou seja, a comunicação social
você precisa atingir a sociedade. E essa sociedade está mesclada em várias direções, filosofias, pensamentos e ideias. Aquele que emite a fala, a opinião, a propaganda, as ideias, ele tenta atingir a sociedade, mas certamente às vezes esbarra, porque a sua comunicação, aquilo que ele está propondo para essa sociedade, não é o que essa sociedade quer ouvir. Nós temos aqui no Brasil passado esse dilema, né? Algumas pessoas querem impor seu pensamento, outras não querem aceitar o pensamento imposto, então a sociedade entra em conflito, em confusão e contenda. Por quê? Porque ninguém está disposto a ouvir o que o outro tem para dizer, só quer impor aquilo que ele quer fazer e falar. Nós temos passado por isso no mundo inteiro. Existe, como todo mundo sabe, uma classe de família extremamente poderosa que domina o mundo por meio do dinheiro, os banqueiros e tudo mais. Eles querem impor à sociedade um regime de ideias e muitas pessoas não querem adotar, e então há um conflito de comunicação na sociedade. Por isso, nós temos passado por algumas coisas muito ruins, não só no nosso país, mas fora também do nosso país, onde pessoas querem, por meio da força, o emissor, ele quer impor o que ele pensa e fazer com que todo mundo faça o que ele quer, certo? Por isso nós temos conflitos o tempo todo, desgastes, confusões, gritarias, brigas, ameaças, prisões, tanta coisa que tem ocorrido por causa da sociedade entre o receptor e o emissor. O emissor, ele manda o que ele quer, o receptor diz que não quer aceitar aquilo, então há um conflito. E aí o emissor acha-se no direito de sufocar o receptor que não quer ouvi-lo com ameaças e tudo aquilo que você já sabe. Entende como é que a arte da comunicação, do relacionamento é extremamente profundo? Nós estamos vivendo isso intensamente. Se nós pudéssemos entender tudo que nós estamos estudando e colocar em prática, eu tenho certeza que por meio da Bíblia a sociedade seria extremamente melhor e maravilhosa. As pessoas dizem, nós queremos ser ouvidos, mas não estão aptos para ouvir ninguém. Nós queremos colocar o que pensamos, mas nunca está disposto a ouvir o que o outro pensa. Viu como é que ouvir é sábio? E falar, alguém tropeça bastante no que fala? Pois bem, feito a observação das áreas, né, de comunicação, vamos lá para a gente poder aí olhar os níveis de comunicação. Quais são esses níveis? Nível 1 no processo de comunicação, aquele nível mais básico. É quando você se relaciona de que maneira? É aquela conversa de clichê, trivial, sem profundidade. Você passa na rua, tem a vizinha, você diz bom dia, boa tarde, sem esforço mental. Tudo bem? Vai chover hoje, hein? Que lindo dia hoje. Como vai? Tudo bem? O que tem feito? Como vão indo as coisas? Esse é um ato nível 1 de comunicação que geralmente você aplica muito com pessoas que você não tem maior relacionamento. Você passa assim, né? Bom dia. Poxa, tá chovendo. Rapaz, o sol está quente. Você não precisa ter profundidade de relacionamento com essa pessoa. Você fala palavras de clichê. Esse é o nível mais baixo. Esse nível é o nível que as pessoas dizem da educação. Mas esse nível não leva ninguém mais a conhecer ninguém. É só apenas um ato e efeito de respeito, de uma comunicação saudável, de quem quer ser uma pessoa respeitosa. Vamos para o segundo nível? Bom, nos níveis de relacionamento, por meio de comunicação, nós temos o segundo nível. Relatando fatos, troca de informação sobre pessoas, fofocas, que não são seguidas de comentários pessoais. Você ouviu falar sobre aquele professor solteirão, onde vai, o que aconteceu, e a sua resposta pode ser, vou sair, não vou, vou ali, não vou. Ou seja, você ouve alguém falando alguma coisa, mas você não tem profundidade naquilo. Mas já saiu do oi, boa tarde, bom dia. Ali você já conversa, você sente. Isso acontece às vezes, né? A gente está esperando um ônibus, aí para alguém do lado, você fala, opa. Aí daqui a pouco ele fala assim, não sei se você soube, houve um assalto ali não sei aonde, aí você é mesmo? Rapaz, fez não sei o quê. Você está tendo um segundo nível de comunicação. Ele está te informando, trazendo uma fofoca do dia, né? Que era o assalto. Você conversa com ele, mas depois ele pega o ônibus, vai para casa dele e você vai para a sua e não tem profundidade. Mas já é um segundo nível, onde já está havendo um procedimento mais amplo. Vamos para o terceiro nível aí? Bom, terceiro nível. Esse aí é um nível, geralmente, que vai levar a gente a entender e ter empatia ou não. Terceiro nível é o nível das ideias, das opiniões, das conclusões. Aqui tem início a verdadeira intimidade.
pois neste nível você arrisca expor seus próprios pensamentos. Você fala do que você tem como sentimento, fala das suas opiniões. Pelo fato de sentir-se livre de expressar-se e verbalizar suas ideias pessoais, a outra pessoa tem maior chance de conhecê-lo intimamente. E aí você, né, vou colocar entre aspas, eu decidi comprar uma propriedade. Não é bom ficar desse jeito. Ou seja, você já vai conversar, você já vai falar da sua intimidade, você já vai falar que vai comprar, e a pessoa vai dizer, melhor não comprar agora não, ela já vai entrar no seu acervo de pensamento, você vai falar dos seus sentimentos, ela vai dar opinião, então isso já é um nível terceiro, um nível mais de intimidade. É mais ou menos assim para você entender. Uma pessoa que é solteira, aí ela é solteira, mas pretende casar. Então, o primeiro fato de nível de comunhão e comunicação que tem é, oi, bom dia, boa tarde, não passou disso. Aí, o segundo nível é aquela pessoa se aproximar e dizer, hoje, como é que você é, quantos anos você tem, conversa, e ela continua a vida dela e você é sua. Quando você decide, de fato, né, tornar-se noivo da pessoa e, evidentemente, casar, aí você vai conversar, vai falar da sua vida, vai falar das suas intenções, seus projetos, que você quer estudar direito, que você quer fazer isso, que quer fazer aquilo. Então, você passa a entrar no nível mais profundo de comunicação, onde você abre seus sentimentos, abre seus pensamentos, abre seus ideais. Eu quero mostrar para você que nesses 3 níveis, eles existem dentro da igreja. Você existe uma pessoa que está, escute bem, vou dizer aqui, 5, 6, 10 anos na igreja. Ele entra, sai, paz, 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 paz. Aí ele pensa consigo, poxa, eu estou aqui tanto tempo, ninguém tem profundidade de relação comigo, ninguém poxa, é tão próximo que eu possa falar. Mas aí eu vou falar do que falamos agora há pouco. Você faz aquela intro pessoal, seria assim, mas eu não posso ter maior relacionamento com todo mundo porque eu entro calado e saio mudo. Eu não falo nada com ninguém, eu só educadamente, respeitosamente dou bom dia, boa tarde, dou um sorriso, aceno com a mão, mas eu não deixo com que as pessoas cheguem próximo a mim. Por isso você está isolado. Lembra do texto de Provérbios 18, verso 1? O solitário busca seus próprios interesses e se levanta e se insurge contra a verdadeira sabedoria? Então, por favor, se você diz que está lá solitário e sozinho, é porque só está no nível primeiro. Você educadamente bate a mão, diz bom dia, paz do Senhor, vai para o segundo nível. Não é o nível da fofoca, não. O nível que você fala do que você pensa. Se você quiser chegar no terceiro nível, aí sim você vai se sentir amado. Você vai sentir que a pessoa quer ouvir o que você tem para dizer, para te ajudar. Você vai trocar ideias, pensamentos, filosofias, sentimentos. Você é que tem que aprimorar o nível de comunicação. Para de culpar os outros. Para de dizer que você está passando isso porque ninguém te ama, ninguém te quer. Olha para dentro de você. Será que você não tem agido de uma maneira que afasta as pessoas do convívio com você? Será que todo mundo tem comunhão, só você que não tem, e o problema é de todo mundo e não teu? Poxa, dá um passo, seja humilde, olhe para dentro de você e diga, não, de fato, eu vou precisar mudar um pouco esse jeito meu de ser. Eu vou sair do nível 1 para o 2, do 2 para o 3. Mas não é com todo mundo, com as pessoas que você entende que vai somar a sua vida. Vamos lá de novo? Bom, nós temos níveis de comunicação e vamos para o 4º nível. No 4º nível, são os sentimentos e as emoções que são partilhadas, né? Partilha esses sentimentos, fatos pessoais. Trabalhei tanto nesse projeto que me sinto exausto. Você verbaliza sentimento de frustração, fica zangado, ressentimento ou felicidade. Uma boa combinação consiste em alternar os níveis de ideia e opinião como de sentimentos e emoções. Ou seja, no nível 4, você já tem uma intimidade do nível 3 e agora você coloca para fora o que você pensa, não está preocupado se a pessoa vai te interpretar mal, porque você confia que ela não vai te olhar dessa maneira, ela vai entender por que você está falando isso. E então você chega ao 5º nível. É abertura e dedicação pessoal. Nada oculto, confiança e aceitação, sensibilidade, honestidade, bondade. Eu honestamente não gosto desse tipo de trabalho, mas preciso fazê-lo pelo salário. Esses 5 níveis relatados acima precisam ser alcançados por qualquer pessoa que deseja ter relacionamento duradouro. Isso não será rápido. Em algumas vidas precisará de perseverança, paciência, será preciso passar confiança e credibilidade. O 5º nível, que geralmente acontece com pessoas extremamente maduras, e eu quero mostrar uma coisa para você, nesses 5 níveis, às vezes tem gente que está casado 20 anos e não passou do 3º nível.
Porque viver deitado na mesma cama e debaixo do mesmo teto não significa ter relacionamento profundo. Relacionamento profundo, ele é construído a partir de confiança e credibilidade. As pessoas vão vivendo junto numa parceria e um vai lendo o outro, avaliando o outro, e a confiança vai sendo gerada a ponto da pessoa chegar no 5º nível e abrir o coração sem nenhum limite. Talvez esse seja o ideal para muitos casais. Chegar a um nível onde a esposa se sinta confortável a falar com o marido e o marido não fazer nenhum tipo de show circense. Ou ao contrário também. Que o marido possa verbalizar com a esposa e a esposa vai dizer, ah, tá bom, sei, eu não presto. Esse tipo de comportamento mostra que o nível não pode ser o 5º nível. Tem que ser aquele nível raso de relacionamento. Porque as partes estão sempre fazendo o papel de vítima e elas não estão dispostas a andar junto, fazendo concessões. A comunicação, ela precisa ser verbalizada pelaquele que fala e pelaquele que ouve. E esse relacionamento constante vai criar mecanismos de confiança, de credibilidade entre pessoas que estão se relacionando. Querido, a comunicação é tudo. Se você se comunica berrando e gritando, dificilmente você vai ter alguém que confie em você. Se você é o tipo do mentiroso que mente descaradamente, que você de manhã diz que foi 4 pessoas que morreram, à tarde você diz que foi 8, e à noite você fala que foi 12, sabe quem vai acreditar em você? Ninguém. Você que diz assim, olha, pode me esperar, eu chego por volta das 4 horas e você chega às 18. Essa pessoa que está passando esse relacionamento com você, ou as pessoas não vão confiar em você. Você não está construindo um nível de comunicação saudável que possa levar as pessoas a dizer, essa pessoa é pontual, essa pessoa é equilibrada, essa pessoa é justa. Irmãos, os maiores problemas que existem na comunicação, que são os relacionamentos, estão na desconfiança. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo dos seus problemas conjugais? Eu lembro de uma história contada por um rapaz a mim, dizendo que ele saiu, e aí a companheira ligou, para onde você está? Ele falou, estou em tal lugar, mas ela rastreou ele pelo celular, acho que foi pelo Google, e viu que ele estava em outro lugar. Quando chegou em casa, seu mentiroso, seu vagabundo, deu uma confusão danada. Viu? Ciúme, desconfiança, falta de transparência de um lado, gerou falta de credibilidade, confusão, divisão. Desculpa, esse casamento está fadado à destruição. Os níveis de comunicação têm que aumentar. Tanto o homem como a mulher que estão casados precisam fazer concessões, precisam descer, precisam fazer aquela intrapessoal e dizer, poxa, não, eu mandei mal, tenho que falar com ela, me desculpa, eu não podia ter falado isso e vice-versa. Esse tipo de conduta feita de forma regular vai fortalecer o relacionamento e fazer com que a gente suba nos níveis de comunicação. Não adianta você ser mentiroso, enganador, trapaceiro, dizer assim, pode falar, estou aqui para ouvir. Não vai falar, pai. Não vai falar. Da mesma forma que você observa as pessoas estão te observando. Às vezes eu converso, com algumas pessoas, a pessoa diz, poxa, mas estou lá à disposição da igreja para também ajudar, mas ninguém quer falar comigo. Nós precisamos construir. E como que a gente constrói uma vida sólida, cumprindo tempo, horário, compromisso, sendo dedicado, tendo bom comportamento, atendendo as pessoas sem olhar para o relógio, isso tudo conta. Isso tudo faz com que pessoas abram o coração, ampliem o nível de comunicação. Por isso eu repito, tem pessoas que estão casadas debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama e não passam do nível 3. Porque não se sentem confortáveis de abrir seus corações para os seus cônjuges, porque eles não estão dispostos a ouvir. Quantas pessoas já conversaram comigo dizendo, eu queria falar com ele, quando fui ver ele estava dormindo, roncando. Eu não vou falar nunca mais nada para ele não quer me ouvir. Entendeu? O relacionamento vai se desfazendo porque simplesmente nós não queremos ouvir. Não tem tempo para ouvir, mas você tem tempo para ficar na internet, não tem? Você tem tempo para ver o filme lá no Netflix, tem ou não tem? 2 horas lá. Depois você quer ter relacionamento? Quantos filhos estão se perdendo porque simplesmente bota o filho lá e deixa dar. Quando o filho não queria o seu presente bonito, ele queria a sua atenção. Ele queria conversar com você, trocar ideia, perguntar a você, pai, como é que eu faço aqui? Como é que eu ajo assim? Mas você não dá espaço para isso, depois você reclama que está tudo torto. Quando você mesmo deixou ficar torto. Rapaz, em nome de Jesus, para de querer pregar para as multidões. Para de querer salvar as pessoas e perder sua própria casa. Para de querer dizer que você é usado poderosamente para os outros e dentro de casa você é o demônio.
Acorda, rapaz. Você está enganando a si próprio. Em nome de Jesus, permita que esse estudo lhe faça aprender valores celestiais. Para ouvir. O primeiro púlpito de pregação seja a sua casa. Ouça lá o que eles têm para te dizer. E se eles te disser alguma coisa que você não quer ouvir, esteja pronto a descer, dizer desculpa, me perdoa, eu vou procurar melhorar. São palavras formidáveis para quem quer manter relacionamento saudável. Ok? Pegou os níveis de comunicação? São 5. Tem alguns que foram no primeiro, oi, bom dia, boa tarde. No segundo falou, ih, rapaz, tá vendo, a pessoa morreu ali. No terceiro, nunca chegou. No quarto, e no quinto, só leram nos livros. Amém? Tem mais algum slide aí? Não? Então quero deixar, nosso horário já está bem em cima aí, essa ideia clara para você. Seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar-se. Essa é a grande orientação para quem quer ter um relacionamento de alto nível. E aqui separamos o nível em 5 níveis. Se você quer chegar no 5º nível, com qualquer pessoa, do cônjuge ao pastor ou ovelha, você precisa galgar esses degraus. Porque ninguém vai abrir para você, ninguém vai conversar do seu íntimo, se você não demonstrar diante dessa pessoa que está pronto para ouvir e que tem um exímio caráter ilibado. Ok? Eu termino aqui fazendo uma reflexão de algumas coisas que ao longo da vida o Senhor não só nos ensinou, mas nós experimentamos na prática, né? Nós aplicamos aqui na igreja durante muito tempo, agora nós não temos tido turma nova, a última foi antes da pandemia e ao término da pandemia a turma se findou. É o curso chamado Batalha Espiritual. Nesse curso de 3 volumes, o nível carne, o nível ideológico da alma e o nível espiritual, nós abordamos vários aspectos dos conflitos que a Bíblia ensina e como lidar com cada um deles. Em meio a esse processo, dando aula, orientando, fazendo as unções, expulsando demônios, as pessoas vão abrindo, né, o seu coração nos níveis de relacionamento e vão confessando coisas que nunca confessaram para ninguém, nem para os seus cônjuges, nem para ninguém que está à sua volta. Aí eu pergunto, o que levou essas pessoas a confiarem no nível tão profundo que abriu aquilo que ninguém sabia, somente aquela pessoa? Primeiro é o Espírito Santo, que convence esse homem e mulher do pecado de justiça. Mas se o Espírito Santo não encontrar do outro lado alguém que esteja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se, que esteja apto constantemente para abrir mão da sua vida e dos seus interesses, para poder ouvir o problema do próximo, como Jesus disse com respeito aos seus discípulos, mestre, compramos pão. Jesus falou, é uma comida eu tenho para fazer, realizar a obra que meu Pai me confiou, fazer a vontade dele, depois eu como. Então, quando as pessoas não enxergam isso nessa pessoa, pelo contrário, enxerga a pessoa olhando para o relógio toda hora, me desculpe, meu irmão, você pode ter todas as intenções do mundo, todos os talentos e dom. Pode profetizar, pode ver anjo, mas se não tiver amor, não adianta. O amor é paciente. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor verdadeiro do céu se desgasta pelo outro. E quando as pessoas estão dispostas a viver assim, aí pode ter certeza, o 5º nível será atingido. Na última aula eu comentei, brinquei, peguei a caneca, né? Fiz assim, ó. E lá do lado da caneca estava a foto da minha esposa, Fernanda. Por que eu coloquei? Porque eu, como você que é casado, eu que sou casado, nós crescemos gradativamente no relacionamento, por intermédio da comunicação. E tem dias bons e dias maus. Mas sabe o que faz alguém, no meu caso, viver 22 anos, e no total 32, e funcionou e deu certo? São todas essas linhas de princípios e critérios adotados. Nós somos diferentes. Ela foi criada pelo pai e a mãe, eu fui criado pelo meu pai e minha mãe, nós tivemos criação diferente, vivemos em lugar diferente, ok? Mas uma coisa nos une, a Bíblia. Pois o temor é o princípio da sabedoria. Toda vez que eu considero que eu tenho que vencer no meio do diálogo, eu entendo que a Bíblia precisa ser o alvo principal, e ela também. E é justamente aí que um desce, outro desce, e nós vamos nos aprimorando. Não vai ser diferente com ela, comigo, não vai ser diferente entre eu, ela e a minha filha, né? Quando a gente brinca, a Rebeca já teve para nós 6, 5 anos, né? Ela falava olho, 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 olho. Olho era olho.
Hoje ela cresceu, tem seus próprios pensamentos e ideias. Muitos pensamentos dela vão entrar em conflito com o meu, vão entrar em conflito com a mãe e vice-versa. O que ela e eu e cada um de nós temos que ter em mente é o seguinte: o pensamento dela, o meu e da mãe dela, está em linha com a Bíblia? Porque se os três pensamentos estiverem em linha com a Bíblia, nós entramos em unidade. Mas, se nossos pensamentos for diferente da Bíblia, e mesmo sendo diferente, ela estiver disposta a abrir mão do pensamento dela, eu do meu, e a Fernanda dela, nós nos unimos a partir das Escrituras. Ah, quem dera que as pessoas entendessem que todo conflito e toda guerra só vai existir paz quando estivermos dispostos a lançar fora as nossas espadas, as nossas iras, as nossas revoltas e abraçar a paz, o amor, o relacionamento saudável e sadio. Seja pronto a ouvir, seja tardio em falar e tardio em irar-se. Se seguir esse conselho, tenho certeza que qualquer relacionamento vai funcionar e melhorar. Amém? E aí, como é que tá as suas comunicações? A gente falou muito hoje de falar e ouvir, mas você sabe que você se comunica por e-mail, você se comunica pelo WhatsApp, você se comunica de tantas formas. A pergunta que eu faço é, de todas as comunicações que você usa, você está mais apto a falar ou ouvir? Está mais apto a atender ou impor o que pensa? Vai ser justamente isso que vai definir quem eu e você somos. Amém? Agora que coisa engraçada. Olha o sentimento de Jesus, eu não posso terminar sem esse texto aqui. Que Deus conceda a graça para que nós sejamos assim. Olha que Jesus de Nazaré é Deus de Deus, mas a Bíblia dá testemunho. Eu queria ler esse testemunho que a Bíblia dá a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu comportamento. Filipenses capítulo 2. É esse sentimento, é essa direção que vai fazer qualquer relacionamento dar certo. Filipenses capítulo 2, achou aí? Verso 1 diz: se há, pois, alguma exortação, alguma coisa que precisa ser corrigido em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3, não faça por partidarismo ou vanglória, não façais por partidarismo e vanglória, não seja um divisor, mas por humildade, considera a pessoa que você está se relacionando, considera cada um ao outro superior a si mesmo. 4, não tenhas cada um em vista o que é propriamente seu, não imponha o que você quer, senão também cada qual o que é de outros. E ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na terra em forma de Deus, ele era o próprio Deus na terra, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que coisa incrível. 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, filho de José o carpinteiro. 8, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e a toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você entende isso? Ele é Deus. Veio à terra e foi humilhado pela sua criatura e não revidou. Ele esvaziou-se de ser Deus, assumiu a forma de servo como um cordeiro, permitiu-se morrer. O Criador morreu pela sua criatura, calado. Porque o que estava na mente dele era trazer de volta o ser humano ao relacionamento do céu. E para isso, na visão do Senhor, valia até se esvaziar de ser Deus para se tornar como qualquer um de nós, para falar a nossa língua. Entenda, nós éramos as formiguinhas e ele é Deus, ele se fez formiguinha para falar conosco e deixou as formiguinhas matá-lo para demonstrar o seu amor para salvar todas as formiguinhas. Que amor é esse? Que haja esse sentimento em nós, em qualquer relacionamento, que estivermos
dispostos a não ser partidários, a não ter a vanglória e nem impor o que pensamos, mas na expectativa de que Deus conceda àquele que se opõe o conhecimento da verdade para ser livre dos laços do diabo a qual ele está preso. Que o Espírito Santo nos ajude a manter relacionamento de alto nível. Isso passa pela comunicação. Seja pronto para ouvir. Tardio falar, tardio irá-se. Aos irmãos que estão conosco aí no chat, quero agradecer a você, teu carinho, espero estar contribuindo para que você cresça na sabedoria e na arte do relacionamento, usando a comunicação de alto nível. Ei, guarda seus lábios. Ei, pense antes de falar. Amém? Você que está comentando no chat, tem uma missão aí. Pega aí, compartilhar essa live para que outros possam ter acesso. Já somos 532 e que Deus vai acrescentando a cada dia um ou outro para que sejam edificados. Queridos, nosso maior dilema nos dias de hoje é a falta de relacionamento. Parece que um quer destruir o outro e ninguém está disposto a amar o seu próximo como a si mesmo. Tá bom? A sua casa seja abençoada, o seu lar abençoado. Aos irmãos que teremos a oportunidade, né, daqui a algumas horas, nosso culto de sábado pela manhã, podendo o irmão estar lá, esteja na casa de Deus. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, essa é a hora. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Amém? Pegou, entendeu o que nós explicamos hoje sobre comunicação? E é isso que nós desejamos que você entenda, tá bom? Obrigado pela companhia, obrigado por mais uma vez abrir a sua casa, obrigado por mais uma vez parar para nos ouvir. Eu espero estar sendo útil a cada um de vocês. Faz um comentário aí no vídeo, por favor. Nós, ao ter esse feedback, vamos tentar sempre melhorar para te ajudar e te servir melhor. Tá certo? Se você não falar nada, aí eu fico falando e você não dá nenhum retorno se está alcançando o objetivo. Se não quiser falar no comentário, fala lá no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber já já o PDF dessa aula. Que Deus te abençoe, tá bom? Ore por nós, ore pelo Cristiano, pela Fernanda, pela Rebeca, porque o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus veio dar vida e vida com abundância. Que Deus possa guardar e nos cobrir com seu sangue e nós possamos andar cada dia em novidade de vida. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Não esqueça, essa é a 10ª. Talvez tenhamos mais 2 para fechar essa ideia. Espero que você cresça na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Shalom.